Esse podcast tem um oferecimento Orbe. Cada conexão, um mundo novo. Está começando o Pod Uai, o nosso podcast com tempero mineiro, cheiro de café e um gostinho de pão de queijo. Você é nosso convidado, puxa uma cadeira, traz seu copo, senta aí, que está começando o Pod Uai. Salve, meu povo mineiro! Estamos começando mais um episódio do Pod Uai. A pauta de hoje ela não tem ligação direta com Minas Gerais, com Belo Horizonte, mas é uma pauta da sociedade e a gente tem essa intenção de trazer algumas pautas que não têm relação direta com a nossa capital, mas que são debates importantes para a gente falar. Algumas semanas atrás, no domingo, para ser mais exato, a gente tem um quadro que a gente chama de Cine Patê, carinhosamente chamado, graças ao nosso cinema de rua, o nosso extinto cinema de rua aqui na Savassi. E nesse quadro a gente fala lá no Instagram, aos domingos, a gente dá uma dica de uma série ou de um filme que a gente acha interessante. E nesse domingo, há 2 ou 3 semanas, não sabemos exatamente o dia que está saindo esse podcast, a gente indicou um filme chamado Eu Não Sou um Homem Fácil. E esse filme ele conta a vida de um machista nato e ele bate a cabeça num poste, ele acorda num universo completamente invertido, onde os homens precisam se depilar, precisam se cuidar, eles são julgados, sofrem assédio na rua e os grandes cargos são exercidos por mulheres. De uma maneira muito bem humorada, esse filme mostra muito bem o que é o machismo enraizado no dia a dia. E esse é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre machismo, sobre feminismo, principalmente sobre assédio. E eu estou recebendo aqui a Patrícia Lisboa. Paty Lisboa, pode chamar assim, Com né? Com certeza, Rafa. Ela é professora, palestrante, comunicóloga, psicanalista, master coach e head trainer, consultora de comunicação corporativa e responsável pelo DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, no projeto de capacitação e aceleração feminista X The Boss. Paty, obrigado pela disponibilidade. Fiz um bom resumo aqui de quem é você. Conta pra gente. Fez um super resumo, Rafa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um tema que é tão importante para toda a sociedade. Estou super feliz de estar aqui representando a X The Boss, que é essa startup que a gente realiza esse trabalho aí, né, aguerrido para empoderar as mulheres, para que elas ocupem com tranquilidade e dignidade seus espaços. Sem dúvida. Com tranquilidade é simples assim, né? Só isso que precisa. Só. Muito bom. A Paty é cria lá moradora do Santa Teresa, nossa saudosa Santa Teresa, querida Santa Teresa. Paty, para a gente iniciar o nosso papo, conta para a gente como que é feito esse seu trabalho dentro desse ambiente corporativo e que carrega este cenário de assédio. Como é que é feito esse trabalho e como que é feito o que é exatamente o X The Boss? Sim, bom, vamos começar falando sobre o que é a X The Boss. X The Boss é uma startup idealizada pela Renata Carvalho, que é a CEO da X The Boss. Eu sou sócia dela e eu cuido exatamente desta parte de capacitação, mentoria, da escolarização da mulher, da preparação da mulher. Mas a startup X The Boss, ela está em vários âmbitos, né? Onde há um assunto feminino, congruente com o feminismo, com o empoderamento feminino, a X The Boss está. Então, a gente promove treinamentos, conteúdos, eventos, capacitações, tudo relacionado ao universo da mulher. E eu desenvolvo vários trabalhos dentro das empresas, né? Desde treinamento de liderança, recepção de estagiários, trabalhos de clima e cultura organizacional. E um desses trabalhos envolve as questões de compliance e de assédio sexual, que é algo, Rafa, que eu tenho 25 anos, vou fazer 26 anos de vida corporativa. E 18 anos desses como colaboradora, como funcionária, trabalhei aqui em algumas empresas e depois tem 8 anos que eu me tornei consultora. Depois que eu me tornei consultora e comecei a conhecer as empresas pelo outro lado, não o da colaboradora, eu entendi o quanto o assédio acontece, o quanto ele é comum, o quanto ele é recorrente, mas na maioria das vezes abafado. E principalmente porque as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. A mulher que é assediada, ela se pega numa surpresa absurda e muitas vezes se coloca num lugar de culpada, de invalidação disso, da legitimidade dela questionar aquele assédio. Quem assediou? É claro que muitas vezes existe má fé, existe a má intenção, mas existe também aquele assédio que é um comportamento cultural que o homem assedia sem ele perceber.
que aquilo é um assédio. E aí tem a terceira ponta desse triângulo, que são as empresas, que muitas vezes não estão preparadas para lidarem com esse fato. O que que eu faço? Eu demito, eu abafo o caso, eu finjo que não vi. Depende do cargo, né? Exatamente. Então, é um assunto que ainda é pouco falado, tem pouco material, né? Tem pouca bibliografia até. Fala-se muito hoje em dia, se a gente for consultar, muito de agressão sexual. Aí eu tô falando de violência sexual, né? Na infância ou até na vida adulta. Mas o assédio em si é uma ferida que a gente precisa mexer mesmo. Ele é mais velado, né? A agressão é muito visível, né? Mas o assédio, a gente tem grandes casos agora surgindo. Na verdade, sempre tiveram, né? Mas agora acabou de sair na CBF. Acho que ano passado, retrasado, teve da Dani Calabresa. Enfim, surge em todos os cantos. E uma pergunta que eu queria te fazer é assim, como que existe a recepção das empresas, quem vai te contratar, os diretores, etc. E existe a recepção dos colaboradores, que eu imagino que podem ser duas recepções diferentes. Como é que essas empresas estão lidando com isso hoje? É uma preocupação genuína ou é aquela preocupação velada? Igual quem carrega essas bandeiras de somos contra o racismo, mas dentro da empresa isso nada acontece, é uma falácia. Como é que você sente essa recepção? Rafa, isso é bem, assim, não dá pra gente rotular de uma forma única, né? Existem muitas empresas, principalmente aquelas que são lideradas em alguma instância por mulheres, que realmente se preocupam com isso. De forma geral, o contratante, ele tem uma intenção muito positiva de realmente resolver uma questão, de tratar a questão do assédio. Mas quando a gente chega para os colaboradores, e principalmente em áreas, né, segmentos aí que são predominantemente masculinos, a gente pode estar falando da engenharia, como pode estar falando da indústria. Se a gente for olhar em volume, né, onde há mais homens, muitas vezes os homens não entendem a importância de se falar disso. E aí eles desqualificam o assunto. Fala que bobagem, isso é mimimi, sempre foi assim, a gente agora não pode mais brincar, ninguém pode falar mais nada que é considerado assédio, que saco. Então é um trabalho que, além de ser comportamental, tem que ter um esforço de comunicação muito grande para que a gente realmente consiga acessar e sensibilizar todos os colaboradores. E é uma quebra de cultura, né? Uma pessoa que passou 20, 30, 40, 50 anos aprendendo uma coisa, depois de tanto tempo ele vai ter que desaprender isso para perceber que incomoda, que não é assim. Esse filme, por exemplo, eu revi ele algumas semanas atrás, ele tem todos os diálogos, todos. Depois o cara bate a cabeça no poste. Eu tô contando uma spoiler do filme aqui, mas é só um detalhe. Depois o cara bate a cabeça no poste e inverte, ele começa. Todos os diálogos que acontecem, todas as frases dentro do ambiente corporativo, elas são invertidas. E é tão interessante que o cara vai ficando assim, ele fica incomodadíssimo com aquilo. Então, assim, uma simples nem uma cantada, às vezes um simples elogio de uma roupa. Um elogio é desnecessário. Você pensa assim, eu acho que quando a gente inverte o gênero, ele fica mais claro. Se você contrata uma diretora bonita, linda, se fosse um homem, você repararia que ele é bonito? Você elogiaria que ele é bonito? Dificilmente. Então, só de você inverter o gênero, você já percebe que alguma coisa... Muita coisa já se caracteriza, né? Que é uma questão de gênero. E mais do que isso, a gente entender o que é que caracteriza um assédio. Porque tem coisas, Rafa, que são assim, humilhação, oportunismo, mas não é assédio, né? Por exemplo, eu fico mais confortável de dar um exemplo aqui entre nós do que dar um exemplo de alguma empresa, claro, né? Mas se em algum momento a gente tem uma relação de convivência, né? E um dia você faz uma brincadeira comigo, ou faz até algum convite, algo, né, mais sexual, mas se isso é pontual, isso não é caracterizado um assédio, né? E aí eu não estou falando da minha opinião, eu estou falando mesmo que caracteriza. O assédio, ele tem que ter a recorrência. Então, é assim, é algo que você começa a fazer insistentemente, né? E vamos tirar o insistentemente, vamos dizer mais de uma vez. Ok. Que você faz mais de uma vez e que tem um tom opressor, onde você está me oprimindo de alguma forma. E que pode acontecer de forma presencial, como pode acontecer num evento, como pode acontecer pelo grupo do WhatsApp. Então, é importante a gente entender o que é o assédio,
principalmente o assédio sexual, né? Porque também tem o assédio moral, mas aí é outro tipo de humilhação, que outro dia a gente bate um papo sobre isso. Mas dentro do assédio sexual é muito importante a gente entender isso. Existe um opressor, e aí muitas vezes, até hierarquicamente... Aí vem o cargo também, né? Exatamente, ele é superior, não necessariamente, mas a hora que a gente vai chegar nesses escândalos todos de assédio, há um lugar de poder. Presidente, diretor, é impressionante. Um contratante, né? Isso a gente, para você ter ideia, a gente normalizava isso tanto que há quantos anos atrás, e eu vou falar que são muitos, porque eu lembro disso da minha adolescência mesmo, que falava-se do famoso teste do sofá. Ah, é. Mais comum na área artística, né? Exatamente. Isso engraçado, né? Como é normal esse comentário, né? Era normalizado, né? E quantas pessoas não fizeram e depois até contaram. E naquela época a gente não entendia o quanto isso é violento, opressor, violento. Realmente, né? realmente. Hoje em dia a gente sabe disso. A gente tem um péssimo hábito, por isso que eu falo assim que tem muitos comentários que são enraizados, que a gente repete, que depois que a gente começa a perceber o tão agressor que é aquilo, a gente tem que realmente nos reformular. Uma mulher, por exemplo, quando ela chega no posto, a piadinha, vamos colocar entre aspas, como quem está nos escutando não percebe, eu estou fazendo aspas com os dedos, a gente sempre faz a piadinha de que, com quem será que ela dormiu? Isso é uma violência tão gritante, porque você ignora completamente qualquer tipo de habilidade que ela tenha e objetifica ela. Ela só tem, a única coisa que ela tem a oferecer ao corpo dela para ela chegar onde ela... Isso para mim, já perdeu a graça já faz um bom tempo. Porque depois, quando você começa a pensar na violência disso, você fala, cara, como é que isso é agressivo, né? Ela não tem mais uma personagem, ela não é mais uma pessoa. Ela é um objeto. Exatamente. Então, a desconstrução disso, imagino que é um trabalho bem árduo. Muito grande, né? A gente saindo um pouquinho do assédio, mas falando desse ponto importante que você tratou, isso tem, inclusive, assim, para as mulheres, né? No universo feminino, tem nome, que se chama Síndrome da Impostora, que é justamente a própria mulher, ela não acreditar que ela está apta a ocupar alguns lugares, a realizar alguns papéis. E isso começa, né? Assim, eu não vou me alongar muito nisso não, mas eu acho que é muito importante até para todo mundo que está nos ouvindo aqui e principalmente os homens que estão nos ouvindo, né, para pensar um pouco que isso começa historicamente, né, numa sociedade patriarcal onde a mulher era uma propriedade do homem. A hora que a gente pensa que a mulher, ela não tinha direitos civis, que ela não podia votar, que se o homem, né, visse que a mulher com quem ele se casou não era mais virgem, ele tinha o direito constitucional de anular o casamento. Então, a mulher, ela era uma propriedade. Né? Algumas décadas ela não podia viajar sozinha, tinha que ter autorização do cara. Exatamente. Décadas. A gente não tinha autonomia. Quando a gente vê, por exemplo, a minha geração, que é essa geração aí de 40 anos, né? Então estou falando aí da geração X, mas a gente pode pegar outras gerações, podemos pegar até os millennials também. Você não vê essa geração brincando, meninas brincando de carrinho. Você não vê a família dessas meninas perguntando assim, você vai ser engenheira? Você vai ser... né? Não, é sempre esperando que a gente seja professora, advogada, médica. Então, as mulheres elas vão se construindo nesse lugar. Rafa, quando a gente vai olhar índices, mulheres participam até hoje. Estou falando da data de hoje, 29 de junho de 2021, que a gente está gravando aqui esse podcast. Mulheres participam muito menos de sindicatos e de organizações de classe. Então, elas não têm esse lugar de fala. E se a gente for olhar até hoje na sociedade, enquanto os homens estão sentados numa mesa, falando de política, falando de economia, falando de dinheiro, falando de trabalho, muitas vezes tem a mesa das mulheres. E que aí são as próprias mulheres que vão estar falando sobre o quê? Beleza, filhos, decoração da casa. Então, são papéis sociais que a gente exerce, que eles são completamente reproduzidos dentro da empresa. E que o índice, 70% das mulheres se candidatam muito menos para uma vaga que os mesmos homens vão se candidatar simplesmente por um motivo. Os homens, mesmo não estando 100% preparados, sabendo que não estão preparados, eles acham que eles vão dar conta de assumir aquela vaga. As mulheres se questionam se aquela vaga é para elas mesmas. Então, é uma construção social. Não é por acaso. Não é por acaso. Tem um relato que aconteceu há alguns anos e não foi dentro de empresa.
A vereadora Duda Salabert, ela publicou um caso de um vereador, estourou, foi através do perfil do Instagram dela, que um tatuador tinha abusado, e ela recebeu muitos relatos do mesmo tatuador, e ela percebeu que tinha alguma coisa errada ali. E eu conheço uma pessoa que foi tatuada, e é impressionante como os relatos se encaixam. O relato dessa pessoa era idêntico a todas as outras que, inclusive, saíram no Fantástico. Que ela duvidava dela mesma. Falou assim, gente, esse cara tá abusando de mim. Mas ela duvidava. Porque é tão velado, é tão assim... nesse caso, é tão cara de pau também, que ele faz a vítima se perguntar. Então, é uma desconstrução. Que é outra característica do assédio sexual. Muitas vezes, a mulher está sendo assediada, mas se não é algo assim, muito gritante, aquela coisa assim, um convite sexual mesmo, ou uma chantagem sexual, né? Se você não fizer sexo comigo, você não vai ser promovida, ou você vai ser desligada dessa empresa, né? Se não chegar nesse ponto. Ou, principalmente hoje no meio digital, né? Essa questão da exigência, porque não é o pedido, de nudes, de fotos, né? Porque isso também acontece muito mais do que a gente imagina dentro das empresas, mas se isso não é dessa forma gritante, a mulher, muitas vezes, ela não se dá conta que ela está sendo assediada. E isso é horrível, porque isso tem efeitos colaterais psicológicos na mulher, né? E aí a gente vê todas as estatísticas, né? Mulheres que foram assediadas, elas têm mais insônia, mais compulsão alimentar, consumo de álcool, qualquer tipo de consumo de droga também, hipertensão, e tudo isso vem originário do impacto psicológico causado pelo assédio. Então, a gente tem que falar disso, a gente tem que normalizar o assédio para que as nossas filhas e as próximas gerações tenham muita clareza do que é isso e que elas não aceitem que isso aconteça na hora. Sim. Né? E as empresas também têm trabalhado muito seriamente com compliance, né? Que são essas regras, padrões, normas éticas. Sim. Então, quando isso chega mesmo num departamento sério de compliance, isso hoje em dia também não é mais tolerado. Que bom, é um longo caminho, né? Mas a gente está começando, né? E quem é pai de menino como eu também, que eduquem os seus filhos a respeitarem, né? Porque eu acho que é o mínimo que nós homens temos que fazer. A gente vai chegar nesse ponto mais daqui para frente também. Agora a gente vai fazer um break rapidinho, já a gente volta. Salve, salve pessoal, tô aqui invadindo o Podway com um assunto tão importante como esse para trazer uma grande novidade para vocês. Ainda não falamos disso nem no nosso Instagram, então essa novidade é em primeiríssima mão para você que está aqui escutando o Podway. Nós vamos lançar o nosso próprio portal. O nome é o mesmo do Insta, belohorizontem.mg.com.br. E as notícias curtinhas que soltamos aqui no feed vão ter mais informações no site e todas as dicas de restaurante, lugares, roteiros e outras dicas que a gente sempre oferece no feed, que muitas vezes acaba ficando perdida depois de tanta publicação, vai ficar muito mais fácil de ser encontrada no nosso site. Então fica ligado, já está saindo, indo para o ar. E para não perder esse lançamento, ativa lá as notificações no nosso Instagram. Já a gente está lançando. Voltamos com o Podway. Tchau! Voltamos para mais um bloco. Estou conversando aqui com a Paty Lisboa. O assunto de hoje é assédio sexual. Dá um embrulho no estômago, né? Falar sobre isso, mas como você falou várias vezes, é necessário. Acho que grandes tabus a gente tem que cada vez discutir mais. E ainda bem que a nossa sociedade está colocando muito em pauta, não só esse, como outros vários assuntos. Hoje a gente debate, como eu estou falando, a gente debate muito mais esses temas. Racismo, equidade de gênero, machismo, enfim, outras várias questões que a gente traz à pauta. Como você acha que... Eu produzo muito conteúdo sobre paternidade. Eu sou pai de 2 meninos e eu falo muito sobre isso. Eu falo muito da educação que eu dou para os meus filhos, de exemplo, de como que eles têm que tratar as pessoas, ser gentil com as pessoas. E teve um caso que aconteceu uma época, eu vou até citar aqui. Eu já até converso. Hoje o João já cresceu, está com 13, então eu já pergunto para ele o que eu posso falar sobre ele ou não, porque né, eu posso incomodá-lo já. Mas teve uma vez, ele era bem mais novinho e tal, ele brigou com uma menina, ele pegou ela pelo pescoço assim, ficou muito nervoso. Aí depois depois que ele acalmou, eu fui conversar com ele e falei, João, você não pode fazer isso por N motivos. E um deles também é porque ela é uma menina, você não pode tratar uma menina desse jeito. Aí ele ficou, ele estava meio nervoso e questionou, e de repente ele virou e falou assim, mas por que eu não posso fazer isso? Aí eu usei o exemplo. Eu falei assim, você já viu eu levantando a voz para sua mãe? Ou agredindo? Aí ele parou, pensou e falou, entendi. Imagina se ele já tivesse visto. O meu argumento ia por terra e ele ia falar assim, tá, não só vi como aprendi com você.
mas, obviamente, ele nunca me viu fazendo isso, então serviu como exemplo. Como que você acha que nós, pais, podemos educar essas crianças para que esse tipo de conteúdo que nós estamos produzindo agora não precise mais ser produzido, porque já não tem mais necessidade, porque isso não acontece? Eu acho até que isso é um pouco utópico. Mas, né, a gente tenta. Mas a gente tenta e a gente tem que acreditar. Bom, a primeira coisa que você disse é justamente isso. É o exemplo dentro de casa, né? Aquela realidade que os filhos veem é a realidade que eles vão reproduzir. E principalmente se tratando de pai e mãe, que são as primeiras referências, né? Os super-heróis. Tudo que um filho quer é atender a expectativa de pai e mãe. E a segunda coisa é a gente falar disso abertamente, né? Assim como você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhas. Então, eu falo muito sobre isso com as minhas filhas. Não só sobre o assédio, mas sobre a questão dos lugares que a mulher pode ocupar, né? Lá em casa, por exemplo, hoje em dia, já foi diferente. Mas nos últimos anos, eu viajo muito mais que o meu marido a trabalho. Então, eu que sou aquela que está trançando no aeroporto, que está cada dia numa cidade, né? E que fala assim, olha, isso é coisa de mulher, sim. Mulher viaja, mulher sai sozinha, né? Minha filha tirou carteira recentemente, aí um dia o pneu furou, aí ela ligou lá para casa. Eu falei, Catarina, se vira, né? Se você vai se virar arrumando alguém para te ajudar ou quebrando a cabeça aí, mas é a gente realmente dar essa autonomia. Sim. E na questão do assédio, a gente não ter tabu de falar, porque esse assunto, ele é delicado, né, Rafa? Assim, né? Principalmente quando a gente fala de assédio sexual. Então, as crianças terem uma excelente orientação sexual dentro de casa, entenderem a sua sexualidade e, principalmente, entenderem qual é o lugar do machismo e qual é o lugar do feminismo. Porque muita gente não sabe, né? O machismo, o que é? É a predominância masculina. É o homem estando, né, realmente acima da mulher. E o feminismo não é a predominância feminina. O feminismo é a equidade. Então, as mulheres entenderem isso e elas entenderem desde a escola, quando o assédio ele acontece, muitas vezes até inconsciente, delas darem conta de se posicionar e falar não. E que isso seja falado claramente pelos pais, né, dentro de casa. É normalizar isso. É como eu disse, né, exaustivamente aqui, a gente tem que falar sobre, falar, até cansar. E a gente não tem educação sexual, né? Em lugar nenhum. Eu me lembro, assim, vagamente, que a única coisa que eu tive de educação sexual na escola, provavelmente eu tenha tido mais e não me recordo. Mas o fato de eu não me recordar também já é uma defasagem, né? Mas eu me lembro de orientação de colocar camisinha. E de gravidez, mais nada. Isso não é educação sexual. Isso eu tive com 12 anos. E eu participo de um curso de gestante que me fizeram uma pergunta no último sábado. Falaram assim comigo. E até que idade que o pai deve dar banho na bebê menina? Aí eu achei ótima a pergunta. Apesar né? Eu falei assim, até o dia que ela aprender a tomar banho sozinha. É a mesma coisa do menino da menina. Quando que um pai não vai poder... mas ele vai tocar. Claro que ele vai tocar. Isso é higiene. Nós estamos falando de higiene, nós estamos falando de biologia. Ninguém está falando de sexualidade aqui. Sexualidade é outra coisa. A partir do momento que o homem não puder, porque ele pode se tornar um abuso, aí é caso de polícia, é outra história. Mas a educação sexual, ela tem que estar presente tão cedo que depois que eu comecei a estudar sobre paternidade, sobre essas coisas, eu comecei inclusive com o meu próprio filho. Agora ele está com 3 anos, já está crescendo. Mas desde pequenininho eu estou tocando sua fralda, porque eu estou te tocando, porque eu estou te limpando. Isso é higiene, ninguém mais pode te tocar. E isso já é uma construção. Tipo assim, a partir do momento que a menina fala assim, mas tal pessoa não pode me tocar. E ela grita, não, você não vai me tocar, não. Isso já é um empoderamento sensacional. E desde pequenininha já tem menina falando isso. Exatamente. A gente ensina isso, né? Sim. Hoje em dia. Isso aí é muito, muito na prevenção, nem do assédio sexual, mas realmente da violência sexual, né? Das pessoas entenderem assim, nem o seu tio, né? Porque assim, a forma que um homem pega no braço de uma mulher, dependendo da forma, da intenção, né, de todo o contexto, pode ser considerado assédio. Claro. Né? Então, uma força, né? Exatamente. É a mulher entender isso, e isso que você falou aí, Rafa, é importantíssimo para quem está criando meninas e meninos, né? Falar, olha, eu estou te tocando, eu estou pegando, né? Eu estou abrindo a sua fralda, trocando a sua calcinha, mas eu sou sua mãe, eu estou fazendo isso para te ajudar a se limpar, mas as pessoas não podem fazer isso. Então, coisas que, por exemplo, né, eu felizmente
infelizmente, pelo menos conscientemente, eu não me lembro de nada, de nenhum episódio de violência sexual, ou até do próprio, assim, esse assédio normal, qualquer mulher passa, né? Mulher velha, mulher nova, né? Mulher bonita, mulher feia, mulher alta, mulher baixa. É mulher, a gente é assediada de alguma forma. Mas algo assim, agressivo, relevante mesmo, que me marcou, eu não tenho essa memória. E graças a Deus, porque eu também não tive essa educação, né? Assim, a minha família... Talvez você não saberia. Não saberia, né? Depois, não até eu passar a estudar isso e ser meu objeto de trabalho. Mas até então, não. Mas é um número assustador, né? Assim, 100%. Não existe... Inclusive, eu postei no Instagram um tempo atrás, falando assim, você conhece uma mulher que foi assediada e não tinha nem ponto final, nem exclamação, nem interrogação. Para confundir as pessoas. E depois a gente falava assim, isso não é uma pergunta. É impressionante, é triste isso, né? É isso. Eu tive o prazer imenso de ir numa corrida de Fórmula 1 em 2008. Adoro. Era um sonho de vida que eu tinha de ir com meu pai e tudo. E é um ambiente muito masculino, muito machista, assim como o futebol. Apesar do futebol ter já uma porcentagem muito maior de mulheres na torcida, a Fórmula 1 eu considero que devia ter 3, 4, talvez 5% de mulheres. Era predominantemente masculino. O assédio me assustou de uma maneira que eu falei assim, gente... Eu não teria coragem de ir acompanhado. Porque no futebol já rola isso. Aí rola, a mulher passou, assovia, não sei o quê. Não, quantas vezes no Mineirão eu já ouvi, infelizmente, olha pra você ver, né? Eu aqui fazendo uma apologia ao assédio. Nunca passei no Mineirão e teve um tanto de gente gritando gostosa, mas já cansei de ver. Né? E, gente, é assédio muito grave. É constrangimento total, né? Mas na Fórmula 1 me assustou da violência. Os homens levantavam. Lá era, talvez uns 15 degraus assim, né? Aí já tá na altura da pista. A mulher que passava lá embaixo, a galera levantava. É muito constrangedor. Assim, você inibe a mulher de fazer um negócio desse. E aí, você coloca a mulher, principalmente nesses ambientes, né? Realmente como um objeto. Ela é quase uma peça de decoração. E a gente sabe, e eu não tenho nenhum problema com sendo uma coisa consentida, desejada, com a questão sexual mesmo, né? A experiência do sexo pelo sexo, e que a gente sabe que rola muito, né? Nesses bastidores, mas... contanto que a mulher esteja ali empoderada e não sendo usada, né? Como realmente algo descartável e que não é digno de respeito. É engraçado isso que você falou. Não, vou até reformular. Não é engraçado. É curioso isso que você falou. Porque lá no começo você comenta assim, a diferença do assédio e de uma cantada, vamos chamar assim. É normal no ambiente corporativo rolar isso demais. Mas a diferença, assim, se você cantou uma menina, vamos extrapolar um pouquinho 2 vezes. E você recebeu 2 dãos, o que já tá... Já pode configurar já assédio. Tá lá. Parou. E isso, acho que a grande maioria dos homens não percebem. Que ele não para, porque alguns ainda não se tocaram. Rafa, né? Foi preciso ter uma campanha e que ela tenha que continuar, que é simplesmente a campanha que diz, não é não. Não é não. Não que é coisa não. mais simples do que isso. Porque o que o homem, né? Eu não vou saber agora citar o filme, infelizmente, porque eu gostaria de citar uma comédia dessas aí, um blockbuster desses. Mas a gente tem uma edição, a gente consegue botar depois. Pois é, que é justamente o protagonista do filme, não é Hit Conselheiro Amoroso, que essa eu lembro, mas é quase como se fosse isso, e que o cara ensina um nerd a conquistar mulheres. E uma das coisas que ele ensina é justamente isso. Assim, é lógico que isso é da década de 90, deve ser, né? Então, outra cultura. Mas assim, que você tem que ser insistente, que você tem que chegar chegando, que você tem que já chegar a tentar beijando. Isso é uma agressão, isso é uma violência. Só que isso, olha aí o que a gente está falando. A gente está falando de Hollywood produzindo esse conteúdo há 30 anos atrás. E ensina, né? Ensina, não tem como não ensinar, né? E muitos pais ensinam isso pro filho, né? Com certeza. Que é isso, assim, né? Mulher, às vezes, fala não, é de charminha, aí você tem que falar, você tem que insistir, tenta beijar mesmo. Não é não. Não é não. Tem um vídeo, você me lembrou de um vídeo da Porra dos Fundos que eu indico, eu não vou saber o nome, mas enfim, talvez se buscar assédio, não sei. Vou ver se na edição também a gente consegue colocar também. É um vídeo muito interessante, é uma menina que acabou de fazer 18 anos, e ela vira pro pai e fala assim, pai, toda empolgada, assim, pai, me leva no puteiro? Aí o pai, como assim? Que história é essa, né? Porque é a cultura machista nossa. O homem, às vezes, na roça, com 12 anos, já tá levando. Aí a menina fala assim, mas você levou o Marquinho, sei lá o nome do Marquinho no ano passado, quando ele fez 18. Agora eu quero também. Aí o pai fica extremamente assustado, fala assim...
E eu vejo essa reprodução, inclusive em amigos meus, que quando vai ter filha, falam, namorado só vai entrar aqui com 21 anos, que não sei o quê. Na internet a gente vê vários posts, com que arma que você vai comprar agora que você tem filha? A menina não pode gostar de sexo? Mas essa já é uma reprodução. Eu já emendo até numa pergunta assim, o que você acha que poderia ser o caminho? Porque isso é muito enraizado, é muito velado. Essas brincadeirinhas de agora você vai virar... não é reprodutor, como é que chama? Você vai virar... Quando o pai vai ser filho... Vai ter filho, vai fornecedor. Fornecedor. As pessoas reproduzem isso sem perceber o tamanho da maldade disso. Que agora a sua filha vai não sei o quê. Cara, qual que é o problema? E engraçado que esses mesmos homens, eles objetificam as mulheres, eles tratam mulheres como objeto sexual, mas a filha dele não pode ser. Não, jamais. Nem a mulher dele, Nem né? a mulher. Eu já escutei numa mesa de homens uma fala que eu achei muito curiosa, que foi a seguinte... que mulher... Foi uma brincadeira e eu realmente, assim, eu estava como ouvinte. Eu não era uma participante dessa roda, não. Mas o que eles disseram de forma geral é o seguinte, que mulher conversa muito entre as amigas sobre a sua vida sexual. E fala da performance do parceiro, elogia o parceiro. E que homem, entre eles, jamais abre a sua vida sexual e não vai falar de nenhuma característica da própria esposa. Porque vê se eu vou ficar fazendo propaganda da minha mulher para esse tanto de macho. Propaganda. Então, são pequenas sutilezas aí que é isso, né? É assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que é aquela frase também clássica, né? Prenda as suas cabritas que o meu bode tá solto. Então, o que a gente tem que fazer, Rafa? Primeira coisa é comunicar isso ostensivamente. É o tempo inteiro. Se falar disso nas escolas, se falar disso dentro de casa, se falar disso na mídia, não só no jornalismo, mas nos conteúdos, nas novelas, nas séries, porque a gente precisa ver isso acontecer. Representativa. Né? A gente tem que ter a representatividade. É igual quando a gente fala da questão da opção sexual. É claro que ainda existe muito preconceito, a gente vê aí, né? O tanto de agressão, né? A gays, a trans, o tempo inteiro. Então, é lógico que a gente está longe de chegar num lugar confortável, mas depois que a mídia abraçou isso, que o beijo gay chegou e que isso se fala, produções de cinema, isso vai entrando. Então, assim, a mudança, ela é cultural, sem que isso vá para a escola, sem que isso vá para os currículos, que aí a gente poderia... falar aqui, mas não vamos, não, né? Mas falar dessa questão da escola sem partido, dessa questão de não falar, pelo amor de Deus, socorro, né? Que regressão. Mas é justamente isso. A gente tem que ser educado. E aí são todas as idades, mas principalmente essa nova geração. Que eu tenho esperança. Eu tenho esperança que daqui a 20 anos eu ainda vou estar trabalhando, que eu veja uma outra realidade, que a gente não trate de assédio sexual como eu trato hoje, né? Como um problema, uma questão, e muitas vezes, como, desculpa a expressão, mas como uma merda que eu preciso colocar no ventilador. Porque é muito desagradável para a empresa tratar disso. Imagino. Você sabe uma impressão que eu tenho? É que essa nova geração, eles já nasceram num ambiente completamente diferente. Eles já nasceram num... o beijo gay, uma pessoa do mesmo sexo passear na rua, nunca foi novidade pra eles. Tá em casa. E eu lembro que o filho do Gustavo Ziller falou com a gente numa palestra uma vez, que ele falou assim, gente, isso aí são vocês, velhos, ele não falou velhos, eu que tô dramatizando, é que tem que se reinventarem, porque isso pra mim já é normal. Então, eu tenho essa impressão que essa galera que tá vindo agora, esses cringer, né, que você tá falando agora, eles já estão assim, gente, isso nós é que temos que mudar. Sabe? Eu tenho essa ligeira impressão. Mas para a gente chegar ao final, eu queria te fazer uma última pergunta que talvez eu possa participar mais ainda dessa resposta do que você mesma. Mas eu queria entender o que você pensa sobre isso. Qual que é o papel do homem? O que nós... Vamos citar aquele velho grupinho de WhatsApp machista. Nossa Senhora. O que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer para abraçar essa causa? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso. A primeira coisa é: homem tem que ser feminista, Rafa. Ser feminista não é o contrário de ser machista. Então, o homem precisa entender o porquê do feminismo. E aí ele tem que entender que ele não nasceu de uma chocadeira. Né? Que se ele for se reproduzir de formas naturais, né? Porque hoje em dia a gente pode ter filho de várias formas maravilhosas, mas que vai ser como uma mulher, que ele pode ser pai de uma menina, então que o universo feminino está entranhado na vida dele. Então é ele realmente ter respeito à mulher.
Então, a primeira coisa é o homem entender que feminismo não é mimimi, não é chatura, não é modinha, é uma necessidade. E é isso que você falou, você citou, esse filme que você citou e falou aí, né, da sessão Cine Pathé, eu assisti esse filme no Netflix. Ele tá na Netflix, né? Exatamente. E ele assim, é original da Netflix. Pois é, vale a pena demais assistir esse filme E ele é mesmo. divertido. Super! Né? Porque ele causa um desconforto com a comédia. Exatamente. Então, o que vocês têm que fazer é, primeiro, se conscientizar que há um problema, que há uma questão, reconhecer esse problema e querer aprender. Porque muitas vezes os homens não vão saber como lidar com uma questão, porque eles aprenderam isso como normal. Então, é falar assim, olha, eu não sei o que fazer, me ajuda. Exatamente. Nós aprendemos desde o começo a não demonstrar sentimento, engolir o choro. Nós não somos... a gente não é ensinado a cuidar. O homem não cuida nem de si. Né? A gente não tem um médico próprio, como a mulher tem um ginecologista. Dificilmente o cara vai num urologista a vida inteira. Enfim, é uma desconstrução muito grande, mas ela é necessária. Paty, eu queria te agradecer muito pela participação de hoje e o microfone está aberto. Divulgue onde as pessoas encontram as suas redes sociais. Eu queria que você deixasse uma dica pra gente. A gente já falou do filme aqui, ou um livro, uma série, um filme. O que você pode indicar para as pessoas que tem essa pauta que vai absorver alguma coisa interessante pra gente? Excelente, Rafa. Queria agradecer muito. Foi um prazer estar aqui com você. Adoro seu podcast. Que bom. Fico feliz. Bom, eu vou falar do meu Instagram, né? Porque no meu Instagram, lá no meu Linktree, as pessoas vão achar o meu canal do YouTube, vão achar o meu LinkedIn, vão achar o meu site. Então, o meu Instagram é PAT Lisboa, é Paty com T mudo, Lisboa. E tem também o Instagram da X The Boss, né? Que é X The Boss BR. Então, por lá também, vocês vão achar muito conteúdos legais. E eu vou deixar uma dica de uma leitura. Não vou deixar uma dica de uma leitura feminista, não. Mas de um livro que é muito legal e que é uma leitura agradável, né? Que ele se chama Liderança Shakti. E o que é liderança Shakti, né? O que os autores propõem? É o equilíbrio do arquétipo masculino e do arquétipo feminino dentro das empresas. Então, não é dizer que a liderança tem que ser de um homem ou que a liderança tem que ser de uma mulher, mas que o equilíbrio desse arquétipo do homem, né, que é essa agressividade, o poder, a assertividade, ser resolutivo, que ele se integre com os arquétipos das mulheres, que são colaborativos, pacientes, temporais. Então, é uma leitura, assim, se você trabalha, se você está no universo do trabalho, leia o livro Liderança Shakti. Você vai achar ele, né, em todas as boas livrarias e os bons sites. Ele foi um best-seller há uns 2 anos atrás. Fica essa dica. Muito bom, muito bom. Eu vou citar um último meme que eu achei engraçadíssimo nessa pandemia, que a vacina não chega. Eu vi um meme que falava assim: se fosse uma mãe, já teria resolvido, tava todo mundo com blusa de frio, vacinado. E lanche. E lanche. Exatamente. Paty, obrigado pela sua disponibilidade, um abraço. A gente volta semana que vem. Valeu, tchau! Até a próxima!